E aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente está aqui com o meu pai, é o aniversário dele, e a gente vai fazer uma partida de treino guiada. Então, para não jogar uma partida que seria injusto, né, contra outro iniciante com a minha ajuda, a gente vai jogar contra a Maia, que é um computador que eu já fiz uma série no canal um tempinho atrás, jogando contra as 3 versões que existem nela. É um bot que você consegue criar um desafio e jogar contra facilmente no Lichess. E lá você pode escolher os níveis de dificuldade, né? Tem, como eu falei, tem 3 níveis diferentes, e a gente vai jogar contra o mais fraco de todos esses. E a ideia é que, como esse computador tenta jogar lances mais parecidos com o ser humano, esse treino vai transferir melhor para a situação prática depois, quando ele for jogar as partidas dele contra outros iniciantes. Então eu já preparei o desafio aqui no computador, vamos jogar uma partida de 15 mais 10 guiada. Vamos lá. Se você se acha muito bom para encarar, pode me seguir lá no chess.com. Vou deixar o link aí embaixo se você quiser mandar um desafio para ele. Nível 700, por favor. Só abaixo de 700. E também vou deixar o link na descrição para você criar um desafio para jogar contra a Maia também, se você quiser. Então, vamos lá. Então, beleza. A gente tá de pretas e ela joga E4. Até aqui a gente sabe o que fazer. Isso. Toma o centro. Tomar o centro. Beleza. Ele ataca, a gente defende. Isso. Ela atacou seu peão E5, a gente defende. E bispo para B5. Você sabe o nome dessa abertura? Não. Essa é a Ruy Lopes, também conhecida como jogo espanhol. Então, a ideia do branco com esse lance é desafiar um pouco o seu controle do centro. É de modo indireto, porque o bispo em si ele não controla quadrados no centro, mas ele desafia o cavalo, que por sua vez defende o centro do preto, entendeu? Em certas situações, o branco talvez esteja ameaçando tomar seu cavalo e aí remover o defensor do peão E5. E aí talvez tomar E5 de cavalo. Se ela fizer isso, a gente vai refutar, porque essa não é a continuação certa. Mesmo que ela tome o cavalo, esse peão fica defendido por uma tática. Então, existem 2 continuações nessa posição, 2 lances mais comuns que você pode escolher aqui. Tem cavalo para F6, que é a berlinesa, um pouquinho mais teórico e complicado, a gente não vai jogar isso. A gente vai jogar o lance mais comum de todos nessa posição, que é a defesa de Morphy com A6. Então, a ideia desse lance é desafiar o bispo e perguntar o que o branco quer fazer. Então, ela troca. Essa é a variante das trocas, existe. Nesse caso, a gente toma com o peão de D, sempre, para abrir a diagonal para o bispo claro ser desenvolvido. E aí a gente entra naquele cenário, como eu falei, ela não pode tomar esse peão. Parece que o peão está indefeso, mas a gente tem uma tática que recupera o peão com uma vantagem. Eu quero ver se você consegue achar. Então dá uma olhada nas nossas possibilidades aí. Eu posso colocar a dama para E2, atacando o cavalo, e se ele mover, o peão cai com E4, cheque. você quer dizer, E4, né? Isso. Exato, essa é a tática, você achou o lance certo. Dama E4 ataca tanto o peão quanto o cavalo e não dá para defender os dois. Ele tem que pendurar o peão para priorizar defender o cavalo. E aí a gente ganha o peão de volta com a vantagem. Dama E3. E4, Não, E4. aqui. Eu jogaria aqui. Ah, dama E7? Eu jogaria aqui, né? Eu jogando sozinho, eu jogaria aqui, que também atacaria o cavalo. Quando ele mover, eu tomava aqui, também com cheque. A diferença é que como você está só fazendo um raio-x no peão, ele pode defender o cavalo. Então, se você jogasse dama para E7, ele poderia jogar D4, ele mesmo, de peão. E aí o peão defende o cavalo e ele não precisa tirar o cavalo do caminho, entendeu? Verdade. De fato, se ele mover, você pode tomar. Mas jogando para D4 diretamente, você ataca os dois e garante que você vai tomar o peão no próximo lance. Aqui agora a gente toma, vai atacar o cavalo e é cheque. Isso. Então o único lance que faz sentido aí é bloquear de dama, né? E aí nesse caso a gente vai trocar as damas, recuperamos o peão e forçamos o rei do branco a mover também, o que é uma desvantagem. Então essa linha que ela escolheu não é muito boa por esse motivo, entendeu? Parece que o branco ganha o peão, mas a gente recupera e ainda força o rei branco a mover. Fazendo com que ele perca a possibilidade de rota. Exatamente. Então agora a gente volta para o normal desenvolvimento. Então quais são as ideias? Eu sigo sempre desenvolvendo os bispos. Esse é um lance, ataca C2. O lance mais comum nessa posição era colocar o bispo em G4 para cravar o cavalo. Então, nesse caso, ele está preparando um raio-x contra o seu rei, né? Porque torre para E1 mira o seu rei em E8 através do rei branco.
Então, se no próximo lance ela jogasse algo como rei para F1, ia ser cheque descoberto da torre. Isso é preocupante? A gente precisa tomar alguma medida sobre isso no momento? Eu faria o roque e já resolveria esse problema. É possível. Só que Ele é um pouco reativo, assim, no sentido de que, lembra que a gente, com o lance que você escolheu de desenvolvimento para o bispo, que é um dos melhores quadrados, a gente ataca C2. E ele não está defendendo C2, certo? Certo. Ele criou uma ameaça, só que a gente também tem a nossa. Aí o que a gente tem que avaliar nesse tipo de situação é qual ameaça é maior. Porque se a gente puder tomar um peão e sobreviver ao cheque e sair limpo dessa situação, então vale a pena tomar o peão. Mas se a gente tomar o peão e ele criar um ataque no nosso rei, aí talvez não vai valer a pena. Talvez seja mais produtivo fazer o que você falou do roque, entendeu? Então é uma questão de avaliar. Suponhamos que a gente tome em C2. Se ele mover o rei, digamos, a gente toma de bispo em C2, ele vai mover o rei para F1, cheque descoberto da torre. A gente tem recursos para lidar com esse cheque? Eu poderia bloquear de bispo. Isso. A gente pode desenvolver uma peça e bloquear o cheque tranquilamente, entendeu? Então é vantagem agora ganhar esse peão. Então é vantagem ganhar o peão, isso. Então vamos ver o que ela vai fazer. Isso, ela fez o lance que a gente estava prevendo, né? Rei F1, cheque descoberto da torre. E a gente faz o que a gente já tinha considerado fazer nesse caso mesmo. Então, uma pergunta. Nessa situação, por que a gente não bloqueia com o cavalo em vez de com o bispo? Eu acredito que o bispo seja uma peça mais articulada, uma peça que tem mais vantagem nesse momento. Na verdade... A gente mantém um par de bispos aí no momento também, né? Mas ele não está ameaçando tomar o bispo, porque isso ia perder uma qualidade. Então, o motivo principal é que o cavalo é a peça que pula. Se o bispo estiver aqui, ele pula para outro lugar e tudo bem. Se o cavalo estivesse no caminho, se nessa posição a gente tivesse bloqueado de cavalo, aí o bispo fica meio que sem possibilidade de sair daqui, entendeu? Certo. A gente bagunça um pouco a nossa própria coordenação. Então é sempre bom evitar esse tipo de coisa. Esse lance aqui não atrapalha a nossa coordenação. A gente teria que, para mover o bispo, teria que Subir o peão de subir G. esse peão e iria desfazer a estrutura aqui de proteção do rei, no caso de um roque para esse lado, né? Isso. Também é possível, só que ia demorar um pouquinho mais para desenvolver, né? A gente ia ter que fazer o fianqueto que leva 2 lances. Então, beleza. Voltando para a posição agora. Ela desenvolveu o cavalo para C3. Quais são as nossas possibilidades aí? Quais são nossos lances candidatos? Eu gostaria de atacar na ala da dama aqui, que é para onde o rei Do está se rei. movendo, né? Criar alguma coisa e faria o roque, apesar de ter essa estrutura um pouco diferente aqui. Eu acho que ainda é uma estrutura segura para o rei, apesar desses peões dobrados. Então, roque longo é um lance candidato, né? Sim. A gente tem algum cheque nessa posição, também é bem interessante considerar quais cheques a gente tem para pelo menos ver se levam a algum lugar. Certo. Eu tenho um bispo aqui para D3, Isso. é cheque. Uhum. Ele vai mover, Uhum. né, mais para dentro. E eu acho que para Não é tão produtivo assim, né? A gente tá meio que forçando o rei para onde ele quer ir. Sim. A gente gasta um lance e empurra o rei para G1, que é meio que onde ele quer estar. Então, o roque parece bem mais produtivo para nossa posição. Vamos de roque. Longo. Uhum. Nesse caso aí você move 2 quadrados, move o rei para isso. Então, a gente já sai da cravada. O nosso bispo está defendido pelo cavalo. E aí, o nosso próximo passo, né, o nosso próximo plano para continuar a partida é desenvolver o cavalo e com cuidado para não pendurar o bispo no caso, né? Porque o cavalo é a peça que defende o bispo. Se a gente desenvolve o cavalo F6 agora, aí pendura esse bispo. Então, a gente quer desenvolver o cavalo. No momento não pode porque o bispo cai. O que a gente faz? A gente tira o bispo do ataque. Ou defende ele com outra peça. Para liberar o cavalo desse trabalho para que ele possa ser desenvolvido, entendeu? Fazer esse trabalho com a torre não é uma boa ideia, né? Então... A torre, ela já está bem feliz nessa coluna. Seria interessante a gente reservar a coluna E para essa torre aqui, não é? Certo.
Porque você imagina um cenário onde a gente desenvolve um cavalo para cá, tira esse bispo aqui desse quadrado meio inativo e coloca essa torre de H em E8, nossa posição vai estar perfeitamente ativa. Certo. Então, mais interessante seria mover o bispo, né? Para algum lugar para que a gente possa desenvolver o cavalo sem pendurar material. Então, quais são os quadrados para onde o bispo pode ir que são interessantes aí agora? F6. F6 é um lance. F7 não, que tá... O outro bispo dele controla essa diagonal. Aqui ele pode refutar com o peão, a gente vai ter que voltar, gasta um tempo. No caso H4 ele já toma de cavalo, porque o cavalo defende esse quadrado. Defende esse quadrado. Uhum. Poderia atacar o cavalo aqui. Isso é interessante. Crava a peça dele. Né, mas ele pode também atacar aqui com o peão. Mas nesse caso a gente poderia até considerar trocar pelo cavalo, porque lembra que a gente tem um pouquinho de material a mais, né? Simplificar a posição acaba sendo a nosso favor. Então eu faria isso. Esse lance é bom. A outra coisa que a gente devia também considerar nessa posição é trazer o bispo que a gente usou para tomar o peão EC2 de volta para o jogo, né? Ele fez o trabalho dele nesse quadrado e agora está meio calmo aí. Então tudo bem, ele quebra a cravada bloqueando com o bispo dele. A gente pode seguir com o nosso desenvolvimento, como planejado. A gente moveu o bispo para que o cavalo não tivesse que se ocupar defendendo essa peça a mais. Então a gente pode desenvolver o cavalo agora. Para F6. F6 é bom, E7 também é bom. Qualquer quadrado aí faz sentido nesse caso. Só que, desenvolvendo para E7, a gente tem que manter em mente, tomar cuidado, porque o bispo é a peça que defende o cavalo, porque a torre dele também ataca ao longo da coluna E. Então F6 é um pouco mais seguro, um pouco mais ativo também. Ele ataca o nosso bispo, agora a gente pode considerar a troca. Uhum. E ela pensa, né? Joga como gente mesmo. mesmo. Demora um pouquinho. E tá, então a gente chega nessa posição. Quais são os lances candidatos de novo? Esse bispo aqui, ele agora tá aqui bem paradão, poderia ser um bom lance. Poderia ser um bom lance agora atacar o cavalo aqui. Não tá defendido pelo outro cavalo, podia ser uma troca para nós, né? Seria um lance candidato. Outro seria melhorar a posição desse cavalo aqui atacando essa ala. Em geral, nessas posições assim de meio jogo, essa é uma dica bem geral. Às vezes existe um motivo específico, mas nesse caso, seja um pouquinho relutante em fazer lances que jogam o cavalo para uma ala, para a extremidade do tabuleiro, porque o cavalo é uma peça bem melhor quando ela está centralizada. Então, se eu fosse você pensando aqui, eu daria bem mais mérito à ideia de colocar o cavalo em D5 ou em E4, porque são quadrados centrais, entendeu? Quando você joga o cavalo para G4 nesse caso, beleza, ataca esse peão, mas o cavalo dele já defende, e você meio que está delegando a peça a um quadrado que não parece muito claro o que ela está fazendo ali por enquanto, entendeu? Então, no centro, o cavalo mantém bem mais prospectos. Então, um lance como esse seria interessante. Uma boa. A gente só tem que tomar cuidado. Defendido, né? A gente só tem que tomar cuidado com um cenário onde a coordenação entre o bispo na diagonal e o cavalo fica meio bagunçada, entendeu? Porque imagina, a gente joga cavalo E4 e ele joga torre C1 para desafiar o nosso bispo. Se a gente mover esse bispo de volta para B3, por exemplo, aí já cai o cavalo. Então, não que isso seja necessário, a gente poderia voltar para D3 nesse caso, mas fica um pouquinho desconfortável a coordenação, entende? Sim. Então, D5 parece um quadrado mais seguro. O outro quadrado central aqui. Certo. Pra cá. Esse é outro lance que melhora essa peça. E outra coisa como ele não tem mais um peão na coluna E, nem um peão na coluna C, esse cavalo em D5 é impossível de contestar. É uma peça centralizada muito forte e que ele não consegue expulsar do quadrado com o peão. Então a gente coloca ele numa boa posição, já atacando o bispo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Isso. que é uma excelente coisa para se fazer. Então, com cada lance, a gente está procurando como a gente melhora nessa posição, o que ainda tem que ser feito. E beleza, ela fez um lance bem mais
prioritário agora, né? Tá atacando uma peça que está em defesa. Então a gente precisa fazer algo sobre isso. Seria uma boa trazê-la para segurança aqui, Uhum. né? E ainda mantém aqui o ataque no bispo. A outra, para qual quadrado você fala? F5? Voltar o bispo para F5? Sim, seria um bom lance agora, por exemplo. Ah, não, eu ia perguntar se dá um cheque aqui para tomar o bispo depois, mas ele está defendido. Uhum. Ele ataca e defende aqui. Então eu traria ele para F5. F5 é bom, só que o bispo está em defesa no F5, certo? Sim. Então, num sentido de evitar assim, qualquer tipo de possibilidade tática futura, seria mais interessante dar uma ré um pouquinho mais longa aqui e voltar para um quadrado que está defendido, entendeu? Certo. É só um pouquinho mais seguro, porque a gente mantém o bispo ao longo da mesma diagonal importante lá, e agora também a peça está defendida. E aí a gente tem uma ótima posição aqui. Nosso bispo está bem ativo nessa diagonal, o cavalo está centralizado. A última coisa que a gente tem que fazer ainda é ativar a torre de H. Então beleza, vamos avaliar o lance que ela fez. Isso ataca alguma coisa? Ele só ataca o peão aqui que está defendido pelo bispo. Tá vendo? Outra vantagem de ter voltado o bispo para esse quadrado. Ele ataca também esse peão aqui de C3, C4, C6. Isso. que está defendido também por outro peão. Uhum. Seria uma vantagem para mim trocar, mas eu acho que seria um bom lance eu infiltrar minha torre nessa coluna agora. É um ótimo lance, ativar a peça. E aí, se ele decidir tomar o nosso bispo, tá só ajudando a gente com esse tipo de troca, né? Com essas simplificações. A gente troca. Na verdade, eu acho que ela não deve fazer isso porque para ela não seria uma vantagem de trocas, né? É. O tempo é uma questão fundamental aqui agora. Também, mas vamos manter a calma. Ela só tem esse tempo todo porque é um computador, né? Contra outro oponente humano, ele ia gastar um pouquinho de tempo para pensar também. Ela toma, a gente recupera. Uhum. Um pau peão aqui não faz muita diferença, né? É, mas em geral, tem essa dica assim de que, se possível, você toma em direção ao centro. No caso, nessa direção, né? Com o peão de H apontando para o centro aqui. Isso. E a outra coisa legal que esse lance faz é abrir mais uma coluna por onde a gente pode tentar ativar, né? Então ele troca as torres também, tá ajudando a gente. E aqui eu, como bom iniciante, seguindo as dicas do Rei Afogado, já aviso um cheque de última linha. Isso, essa é uma ideia bem interessante. Então, ela tá ajudando a gente mais uma vez com essas trocas, né? Tá simplificando a posição. A gente toma. A gente pode trocar. Ela deve tomar de bispo aqui, né? E agora a gente chega no final, onde só tem uma peça menor no tabuleiro para ela e pra gente. E a gente tem um peão a mais. Então, a gente tem que detectar aonde está a nossa maioria de peões. Primeiro, para tentar criar um peão passado. É assim que a gente vai ganhar. Então, a gente tem uma maioria de peões na ala da dama, né? 4 contra 3 aqui. Então, o nosso plano vai ser jogar C5 para simplificar aqui, depois que ela tomar, a gente tomar de volta. E aí avançar essa maioria. Como a gente chegou nesse final, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o rei. Porque agora a posição está segura para o rei poder passear, entendeu? No final é a situação onde a gente usa o rei como uma peça mais ativa. Então, rei D7, não, no momento esse lance pendura o peão, porque ela defende o quadrado. A gente tem que dar suporte, isso. Certo. Então, rei D7 primeiro seria a continuação para ativar essa peça. Isso. Aí de D7 a gente pode subir mais uma vez para D6 e talvez tentar jogar C5 e trocar. Então, no momento a gente tem esses peões dobrados, que é um pouquinho de um detrimento. Então ela está fazendo certo em tentar atrapalhar esse plano, porque agora a gente tem que voltar o rei para D7 ou subir para outra direção, no caso, né? Não faz muita diferença. Talvez... A gente volta aqui, evita os cheques com o bispo, né? Colocando numa casa clara.
Então, ok, a gente precisa achar outra rota para ativar o rei, né? Sacrificar esse peão aqui seria uma boa ideia? No momento, ela poderia defender muito facilmente, então não seria um sacrifício muito bom. É mais interessante a gente tentar ativar via outra rota agora, tipo subir o rei para E7 e aí mover o cavalo, entrar com o rei em D5, isso. Porque a atividade de rei no final como esse é extremamente importante. Então ela está atacando um peão, a gente pode expulsar esse bispo daí com um avanço também. Isso. Para não permitir ela ter essa casa tão ativa no centro. O peão em C7 está defendido pelo cavalo, então a gente não tem que se preocupar. Então ela voltou, a gente pode agora... A gente pode dominar avançar esse peão, melhorando essa diagonal. Criar um bloqueio nos quadrados escuros. Ela ataca. Então a gente pode trocar. Agora a gente pode aproveitar a oportunidade que ela abandonou essa diagonal aqui para entrar com o rei novamente ou para tentar ativar nosso cavalo via esse quadrado, que agora está disponível, né? Mover o cavalo para cá e aí se ela voltar o bispo a gente já teria até um cheque nessa posição que enforca um peão. Aqui. Isso. Então, vamos lá. Já que ela teve que recapturar e abandonar o controle dessa diagonal longa, a gente tem uma possibilidade aí. Então ela permite, né? Você consegue ver a tática aí que ganha o peão? Aqui. Isso. É cheque e ataca o peão em B2, né? Então a gente... Aqui, na verdade. a gente ganha mais um peão nesse caso. Aí você pode pré-mover a captura lá, no caso, porque ela tem que mover o rei. Isso já te ajuda a ganhar um pouquinho de tempo. E agora a nossa maioria na ala da dama está ainda mais real. Agora acho que a gente deve avançar, né? Ela Isso. também faz avanços aqui está dominado. Ela pode tomar, o rei defende e a gente... O peão defende esse aqui, então o rei pode abandonar. Agora a gente tem que continuar ativando o nosso rei. Entrar com o rei para esse quadrado seria um plano. Ah, eu acabei de ver que a gente tem outra forca para ganhar mais um peão de novo. Vê se você consegue encontrar aí. Aqui. Isso. Você vê como o cavalo é uma peça bem versátil em finais como esse. Porque se ela fica com o rei mal posicionado, a gente consegue usar isso como trunfo para sair enforcando peões. E agora a gente vai ter 3 peões a mais, o que é uma vantagem bem ganha. E agora a gente toma mais um. Então, outra coisa interessante de ver aí é que como o rei já ataca o peão em D4 e o cavalo está a um quadrado de poder vir para cá, dá para atacar aqui mais uma vez. Mas primeiro vamos lidar com isso, né? Ela está atacando aqui 2 vezes agora. Então a gente precisa simplificar. Voltar o rei para a defesa ia ser contraprodutivo, né? Porque a gente já moveu o rei para aí com a ideia de manter o rei num quadrado ativo no centro. Ela pensa. E agora a gente segue com o nosso plano, porque depois de cavalo para cá, atacando esse peão mais uma vez, não vai ter como defender, né? Porque o bispo tá 100 quadrados para alcançar. Isso. Então, se ela tivesse tomado de peão, que eu acho que era um lance melhor ali, dava para ter voltado o bispo daqui para F2, onde defendia. Isso, pendura mais um peão.
Nesse caso ela pode avançar aqui, mas o nosso peão sempre bloqueia. Então, como ela não tem maioria aqui, ela tinha 3 contra 3, acaba sempre acontecendo isso. 3 contra 3 dissolve, né? Só troca. E agora a gente tem 4 peões a mais. E é só uma questão de avançar todos eles e fazer uma nova dama, e aí vai ser checkmate. Então, cuidado, porque no momento ela está atacando o seu cavalo 2 vezes. O lance que você ia fazer também é bom porque já defende o cavalo. Se você quiser fazer isso, pode ser, pode mover o cavalo, pode avançar o peão. Avanço e defendo é uma vantagem para nós. Confesso que se não fosse uma partida guiada, estaria mais nervoso. Essa Maia não é fraca, ela é forte mesmo. Ela joga bem, mas foi bem instrutivo as dicas aí ao longo da partida. Então, o plano... Eu avanço. Calma. Ia pendurar o cavalo nesse caso. Lembra? A gente colocou o peão aí pra defender o cavalo. Certo, se eu tirar... Se tirar, ela pode tomar com a dama. Então, um erro bem comum de iniciante. Cuidado com isso. Avança o próximo peão. Isso. Avança o outro peão. Se você quiser continuar avançando de C, lembre que tem que tirar o cavalo primeiro, porque senão a peça ia cair. Então ela trocou, simplifica e ajuda a gente. Agora a gente tem 4 peões. Desdobrou os nossos também. Então a gente pode avançar. Fazer uma dama. O rei aí é simplesmente incapaz de impedir o avanço de tantos peões ao mesmo tempo. Posso subir esse aqui. Pra ele não ficar triste, abandonado. Clique aqui no chat a esse ponto, porque como são só lances de rei, eu vou mandar, se você digitar Go no chat ou Fast, ela começa a jogar instantaneamente. Pra acelerar, né? Porque não faz muita diferença esse ponto. Você pode pendurar um peão nesse caso. Aproveita esse tempo que ela vai gastar pra tomar o peão pra subir seu rei. É bom nesse tipo de final que o rei esteja à frente dos peões, ele esteja guiando os peões. Isso. Cuidado, nesse caso, para não afogar, mas não tem afogamento aí, você pode subir o peão, que ela tem que sair do caminho. Agora você sobe o rei para dar assistência, né? Para controlar o quadrado de promoção. Avalia de novo se não tem afogamento, né? Se a gente promover, no caso não, porque ela tem A4 para mover o rei. Poderia fazer um cavalo e dar um cheque. E zoar, porque... Mas fazer a dama é mais eficiente. E agora eu deixo com você finalizar a partida. Não, finalizar. Só tem checkmate em um movimento aí. Isso. Isso aí. É isso aí! Presente de aniversário, uma partida guiada, auxílio particular e de excelência do Rei Afogado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que assistir a uma partida instruída, uma partida guiada tenha sido educativo e instrutivo para você também. Se você tem algum comentário, deixa aí embaixo. Se você quer ver mais vídeos diferentes como esse, deixa aí também. Se você quiser me ver mais vezes aqui nesse canal, pode deixar no comentário aí. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Rei Afogado. Não, é assim no início. É assim, tem um chance. E aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Rei Afogado. Vai de novo pra poder cortar, vai.